Muito esquisito esse microfone, mas a gente acostuma. Tá dando uma microfonia. Bom dia, irmãos e irmãs. Como é bom estarmos reunidos presencialmente. Parcialmente, mas presencialmente. Como é bom poder louvar ao Senhor presencialmente. O negócio tá bonito, hein, gente? Se você pode vir, não deixe de vir. Venha. Se você não é de risco, se você não tem ninguém na sua casa que é de risco, venha, porque aqui presencialmente o negócio é legal. Vamos abrir em Marcos 8, 34 a 37. São só 4 versículos, bem curtinho. Usar a versão NVI. Versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele, logo após de ter dado um grande esporro, digamos assim, em Pedro, e pouco antes do esporro, Pedro tinha sido elogiado. Olha só como as coisas são. É aquela passagem onde Jesus pergunta para os discípulos, né? O que dizem, que estão falando quem eu sou por aí, né? Que o povo diz. E os discípulos falam, uns falam que você é Elias, outros João Batista, outros um dos profetas, né? E vocês, o que vocês falam quem eu sou, né? E Pedro responde: Tu és o Cristo. E aí Jesus fala, né, elogia Pedro, porque o que Pedro recebeu não era humano, mas vinha direto do Pai. E logo depois Jesus começa a falar sobre o que ele precisava fazer. E o que ele precisava fazer era morrer na cruz, né, cumprir a obra. Só que Pedro, ele vai e fala, não, eu jamais vou deixar que isso aconteça com você, Jesus. E aí foi a famosa frase, né, que Jesus vai e vira para Pedro na frente de todo mundo e fala: Afasta-te de mim, Satanás. Aparta-te, né, sai daqui. O que você está falando não é da parte de Deus. Pelo contrário, ele tinha acabado de elogiar, né, que ele tinha recebido uma revelação do próprio Deus, e agora ele vai e dá um esporro em Pedro. E aí logo depois começa essa passagem que eu comecei a ler pelo 34. E ele fala, a primeira frase dele é: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, né, a gente precisa fazer algo, a gente precisa tomar uma atitude. E ele fala ali para a multidão, para os discípulos, ele fala: negue-se a si mesmo. E negar-se, né? O que é negar-se? Né? A definição que nós encontramos: esquecer-se de si, perder de vista a si mesmo, os próprios interesses, as próprias vontades. Tá? Eu não estou falando que aqui é para você cancelar quem você é, cancelar a sua personalidade, cancelar os seus dons. Né? Pelo contrário, quem criou você e quem te moldou do jeito que você é, e te deu os dons e a sua personalidade foi o próprio Deus. Né? Mas é o negar-se na questão de abrir mão do eu, das suas próprias vontades. Não deixar mais o eu ser o centro da sua vida, mas deixar Jesus, o Cristo, ser o centro da sua vida. Depois ele segue e fala: precisa tomar a cruz, né? Pegue a sua cruz. Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E aqui Jesus, ele traz a figura da cruz. Naquela época, a crucificação era a morte mais terrível que existia. E naquele momento ele traz essa figura, por quê? Porque ele, logo após, né, um tempo depois ali, ele ia ser crucificado, né, morrer nessa terrível morte, nesse tipo de morte. É um instrumento cruel que existia naquela época. E ele fala para tomar a cruz.
Literalmente, os condenados, eles tomavam a cruz, o madeiro ali, e carregava até o local onde iriam ser crucificados. Então, ele está falando, pega a sua cruz. Né? É um simbolismo. Está falando, pega a sua cruz. Não vai ser fácil, mas pega a sua cruz, que eu estou com você. E depois de negar-se a si mesmo, tomar a cruz, então ele diz, e aí você me segue. E aí você se torna meu discípulo, aí você se torna um seguidor. E o preço de se tornar um discípulo de Jesus parece ser muito alto. Né? Lendo assim, ao pé da letra, que a gente acabou de ler esse versículo, você fala, nossa, é alto, né? O preço é alto. Mas eu digo que pode parecer, porque quando a gente não tem entendimento completo, realmente parece. Jesus está ensinando que muitos morrerão seguindo por esse caminho, seguindo pelo caminho que Jesus seguiu, que é o caminho da verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus seguiu por esse mesmo caminho, o caminho da vontade do Pai. Porém, o preço alto, eu digo que é no mínimo, justo. Na verdade, eu acho até injusto. Por quê? Porque a vantagem dessa troca está conosco. Muito mais conosco. Jesus ele fala assim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, dá a sua vida para mim e me segue. Aí você fala, nossa, mas é pesado, né? Eu vou dar a vida e tudo, é muito pesado, eu só tenho uma vida para viver. Gente, Jesus ele está fazendo uma troca muito injusta, na verdade, porque ele está falando para você, se você me dá a sua vida aqui, agora, hoje, aqui vivendo nesses dias, mas eu estou te dando a vida eterna. Eu estou te dando algo muito maior. Eu estou te dando a vida verdadeira, porque o que você vive aqui, se você não me seguir, você vai ficar. Vai virar pó, simplesmente. Mas aqui a troca, ele está dando a vida eterna, simplesmente se a gente entregar a nossa vida para ele. Jesus ele nos trouxe a redenção, ele nos deu a vida verdadeira, né? E a única coisa que ele pede é que a gente entregue a nossa para ele. Então, o preço, na verdade, da gente entregar a vida para Jesus é um preço injusto. E é um preço que, se a gente fosse pagar, é um preço impagável. É impagável. Porque ele é o único Cordeiro Santo de Deus sem pecado. No versículo 35, ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E Jesus aqui ele quer, né, transmitir essa ideia, essa mensagem do contraponto, né, que se uma pessoa perder a vida por Jesus e pelo Evangelho, vai ganhar a vida. E aqui Jesus ele fala por duas coisas, por minha causa, né, por ele mesmo, e pelo Evangelho. E o Evangelho aqui é no sentido do anúncio das boas novas, da mensagem de salvação, da mensagem de redenção. É a mensagem de libertação, a mensagem de cura, a mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem da vida eterna. É falar do que Jesus fez. Veja, hoje a gente consegue enxergar todo o plano de salvação completo, do amor de Deus pela humanidade. Então ele está falando, quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, vai ganhar a vida. E aqui eu gostaria de ler uma carta, gostaria que vocês, é verdadeira, tá? É um testemunho, e eu vou ler. Quando pequena, certa vez, tive que caminhar por 2 meses, rumo à fronteira com a China, com a minha mãe. Um dia, durante a caminhada, vi que minha mãe usava uma corrente, com uma pequena cruz. Mas ela falou para eu não mencionar para ninguém sobre aquilo. Só muitos anos depois, entendi que ela era cristã. Mas não podia me contar sobre a fé dela
para a nossa própria segurança. Meu nome é Heiyu. Nasci na Coreia do Norte, em 1940. Recebi uma educação comunista e desde cedo ouvi histórias de que cristãos iam aos hospitais, matavam as pessoas e tiravam seu sangue para vender. Eu cresci pensando que o líder do regime, Kim Il-sung, era um deus. Minha mãe trabalhava em um hospital como parteira. Ela cuidava das viúvas e dos pobres. Embora nós tivéssemos muito pouco para nós mesmos, ela morreu em 1990 e eu só me tornei cristã 7 anos depois. Eu vi uma de minhas filhas morrer de fome. Essa experiência fez com que a minha confiança no governo se tornasse uma decepção. Em 1996, meu marido fugiu para a China, onde conheceu um missionário e se converteu. Porém, uma pessoa o denunciou e ele foi preso. Quando foi transferido para uma prisão norte-coreana, meus filhos foram visitá-lo. Um dia ele puxou a mão do filho por baixo da mesa e escreveu na palma da mão dele: creia em Jesus e ore a Ele. Sempre que estiverem desanimados, passando fome ou tristes, orem a Jesus. A única maneira de sobreviver neste país é crendo em Jesus e orando a Ele. Isso levou a nossa família a colocar a fé em Cristo. Mas meu marido foi executado na prisão. Então eu decidi continuar o ministério que ele começou e fugir da Coreia do Norte. Mas fui descoberta e presa. Na prisão fui interrogada e torturada muitas vezes por falar de Jesus. Mas ouvi uma voz: pense no sofrimento de Jesus na cruz. Enquanto pensava no sofrimento de Jesus, eu não sentia nenhuma dor. Quando voltei para a cela, ouvi uma voz dizendo: minha filha amada, hoje você andou sobre as águas. Ao passar por 10 prisões, fui levada para um campo de trabalho forçado, onde comecei uma igreja secreta. Essa é uma carta verdadeira. Ela foi lida na live do Portas Abertas. Quem quiser assistir, indico. Só procurar a live Portas Abertas, semana passada. E é uma verdade, é uma realidade. Coreia do Norte hoje é o país que está no top 1 dos países onde os cristãos são perseguidos. E lá, estima-se que existem 90 mil cristãos e cristãs trabalhando forçado como escravos. Por quê? Porque eles não abrem mão da sua fé em Jesus Cristo. E eles não se curvam perante a imagem e nem para o ditador. Essa é uma realidade. É uma realidade que atinge mais de 280 milhões de cristãos ao redor do mundo. É mais que a população do Brasil de cristãos. E eles vivem sobre isso, sobre esse tipo de perseguição, de vida ou morte. E é exatamente isso que no versículo 35 que nós acabamos de ler, Jesus está falando. Versículo 36 e 37. Continuando. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele continua. Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? De que adianta nós corrermos atrás das coisas deste mundo, sendo que tudo vai passar e tudo vai ficar? Do que hoje as pessoas têm corrido atrás, do que a sociedade nos ensina desde pequenos a correr atrás, né? Talvez dinheiro, conforto, status, posição. Nós somos medidos pelo nosso desempenho. Se uma pessoa desempenha bem, ela sobe. É isso que a sociedade diz hoje, né? Eu não estou falando que
quando um crente, um cristão, faz o que a Bíblia diz, né? Que é o quê? Fazer com excelência, fazer com amor, como se fosse para Deus, andar as 2 milhas. E aí sim Deus vai colocando, porque a motivação dele não é subir, não é crescer, não é reter para si. Mas é Deus que vai honrando e vai colocando. Por quê? Porque ele está fazendo com excelência. Isso é certo. Continue fazendo com excelência. Porém, a motivação precisa estar no lugar certo. O coração precisa estar no lugar certo. É uma grande diferença entre você perseguir aquilo que você quer para o seu próprio bem, para o seu eu, do que você fazer isso com excelência. O problema é quando tudo isso se torna para si. Quando a gente nos pega ganhando, subindo, crescendo, mas é tudo para si, para mim, né? Acumulando. E aí a coisa se torna complicada, porque a gente vai se afastando das coisas de Deus e se apegando nas coisas do mundo. E aqui eu quero falar uma coisa interessante que eu escutei esses dias do Ziel. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Uma coisa que eu tenho aprendido com os jovens daqui, que eu tenho achado muito interessante. Quando a gente chegar na eternidade, onde eles falou, quando a gente chegar na eternidade, e a gente vai olhar a nossa vida que nós passamos aqui na Terra, vai olhar para trás, vai ver, nossa, mas foi uma fração, né, da eternidade. Foi um negocinho ali e tal. Mas essa fração é onde tudo muda. Porque se a gente não entrega a nossa vida para Jesus hoje, a gente perde toda a eternidade. E aí a nossa fração acaba virando ali os anos que a gente vive, 60, 70, 80, 90, 100, talvez. Só isso. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida que Jesus nos dá? Aí fica a pergunta, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Será que estamos com o coração para as coisas de Deus? Para as pessoas? Para o que realmente importa? Ou nas coisas do mundo? E aí depois de ler esses 4 versículos e falar um pouco, né? E pensar na história, né? Da carta da nossa irmã Reiu, a gente pensa, nossa, mas palavras duras para um domingo de manhã, palavras duras que Jesus está falando aqui. Eu não vejo assim. Por quê? Porque são as palavras mais libertadoras que a gente pode ter na vida. E as palavras mais libertadoras que nós podemos escutar. E graças a Deus a gente pode falar, anunciar, com microfone em voz alta. A igreja nos países perseguidos, eles vivem em cavernas, eles se reúnem escondidos. Muitas vezes não tem nenhum evangelho para poder ler. E aqui a gente pode falar, pode gritar. A gente pode falar, Jesus, eu te amo. E ninguém vai vir falar nada. A gente pode falar dessas palavras libertadoras, entrega a tua vida para Jesus, se arrependa dos seus pecados, porque vale a pena. Porque você vai ganhar a eternidade, é muito mais do que você pode ganhar aqui. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você pode ter tudo que você quer ter, mas isso aí não vale a pena. Você pode correr atrás do vento o tanto que você quiser, mas entregar a vida para Jesus é outra história. Estamos falando de eternidade, estamos falando da verdadeira vida, do verdadeiro caminho. E como é libertador poder saber que não depende de nós. Ah, nossa, pela nossa força que a gente vai alcançar a salvação. Não, isso é graça de Deus. É a graça suficiente que nos invade. Entende? Nos dá vida, é uma vida autêntica. Preenche as lacunas do nosso ser, os vazios da nossa alma. Nos traz a plena satisfação que só a graça de Deus em Jesus pode nos dar. Vamos orar?
Senhor Deus, eu quero primeiro te agradecer, Senhor, te louvar, Senhor, porque o Senhor fez tudo por nós. O Senhor enviou o seu Filho amado para morrer na cruz. A morte tão cruel, Senhor, mesmo Ele não merecendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos libertou e nos dá vida. É uma vida, Senhor, que preenche, que nos satisfaz, que nos dá a alegria verdadeira, que nos faz desapegar das coisas que não importam, que faz a nossa irmã não sentir dor nenhuma quando está sendo torturada, porque ela está ancorada e fundamentada no teu amor, e pensando no que o Senhor fez por ela. Deus, nos perdoa porque muitas vezes o nosso conforto nos traz distanciamento das coisas do alto. Nos perdoa porque todas as vezes que a gente deixa uma pessoa passar na nossa vida, dando mau testemunho, muitas vezes, e a gente não faz nada, nenhuma palavra de conforto, nenhuma palavra da Bíblia, nenhuma oração. Nos perdoa, Deus, porque as pessoas são o que realmente importa. O teu plano de amor para a humanidade é tão claro, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes sermos omissos a isso. Mas Deus, transforma o nosso coração, Senhor. Nos dê um coração igual ao teu, um coração que ama, um coração que prega, Senhor, que anuncia as boas novas, que nos libertou, para trazer libertação para as outras pessoas. Não podemos guardar esse tesouro, Deus, porque é o maior tesouro que a gente pode ter. Nada é melhor do que isso. Transforma-nos, Senhor, nos molde, nos dê um coração igual ao teu, quebranta os nossos corações. Em nome de Jesus. No momento, antes que tudo perdido esteja, antes que tarde demais.